Ok, pessoal, vamos estudar então Gálatas capítulo 2, tá? Dar continuidade, tá bom? Gálatas capítulo 2. O capítulo 2, ele é uma continuação do capítulo 1, tá? Lembra aí que o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 1, ele defende a sua credencial, tá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, Deus Pai. Por quê? Os falsos irmãos estão atacando que se ele é apóstolo, se ele é por meio de homem e recebeu a credencial, né? Então, vamos dizer, um atentado de diminuir a autoridade de Paulo, tá? E aí o apóstolo Paulo expressa a sua decepção, né? Desapontado com a igreja cristã que está abraçando um outro evangelho distorcido. E aqui no versículo 11 em diante ele continua defendendo seu apostolado, tá? Que ele não recebeu das mãos dos homens. Bom, ó, capítulo 2, pessoal. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém. O que é esse 14 anos depois, hein, pessoal? Depois do quê? Alguns acreditam que foi depois da conversão. Outros acreditam que é 14 anos depois, né, da visita que ele teve, levando auxílio, né, aos judeus, aos cristãos judeus de Jerusalém, conforme está em Atos capítulo 11, tá? Vamos abrir rapidinho aqui. Essa Bíblia aqui, ela não é que eu manuseio, né? Atos capítulo 11, em Atos capítulo 11, que é quando Ágabo profetiza uma grande fome, tá certo? E aqui nós vemos os discípulos contribuíram conforme as suas posses, né? E eles o enviaram e eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo, tá certo? Então, alguns acreditam que é 14 anos depois desse episódio, tá? Tem outra questão aqui que preciso tratar com vocês, que Gálatas é discutido entre os estudiosos se a epístola de Paulo aos Gálatas foi escrito antes do Concílio de Jerusalém ou foi escrito depois do Concílio de Jerusalém. A Concílio de Jerusalém foi a reunião que houve das autoridades maiores da igreja cristã da Judéia, de decidir se os gentios devem ou não circuncidar. Isso está em Atos capítulo 15. Tá? Atos capítulo 15, aqui, ó. E aí, foi uma reunião presidida por Tiago, irmão de Jesus, tá? Ó, aqui, ó. O parecer de Tiago, tá bom? A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para tratar sobre essa questão dos gentios, tá? O parecer de Tiago. E qual foi o parecer de Tiago, né? O parecer de Tiago foi esse aqui, ó. Versículo 19. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Bem? Então, esse é o decreto que foi passado a todas as igrejas. E aí essa discussão, tá, pessoal? Se a epístola de Paulo aos Gálatas foi escrito antes desse decreto ou depois, né? Bem, acredito que a epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita antes do decreto, né? Fica lacunas, né, pessoal? Porque o apóstolo Paulo poderia usar como trunfo, né? Um decreto, eu tenho um decreto aqui, já foi decidido na igreja cristã de Jerusalém, da Judéia, que os gentios convertidos não necessitam circuncidar, se submeter à circuncisão. Não teria havido nem a repreenda, né? O apóstolo Paulo não teria repreendido Pedro, não é verdade? O episódio aqui a gente vai deixar para depois, para estudar. Então, eu acredito que a epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, tá? Antes do decreto. Tá? Por isso o apóstolo Paulo tem esse embate aqui, tá? Então ele diz agora, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém.
Com quem? Com Barnabé, judeu, levando também Tito, gentil, um grego, tá? Fui em obediência a uma revelação. Por que ele diz isso, pessoal? Você lembra que a continuação, né, do capítulo 1 é para realmente dinamitar os argumentos de falsos irmãos, dos judaizantes, de que o apóstolo Paulo teve em Jerusalém para receber a sua credencial, para receber permissão. Né? Não. Ele diz, fui em obediência a uma revelação. Né? E diz aqui, e lhes apresentei o evangelho que prego. Quer dizer, ele já fazia a obra. Né? Para alguém que vai pedir permissão, né? Certamente ele não vai estar fazendo, né? Ele vai lá, pede e vai fazer. Né? Então ele deixa claro que o apostolado que recebeu, não foi da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Amém? Ele deixa bem claro aqui, que ele subiu a Jerusalém foi em razão de uma revelação. E apresentou às autoridades máximas, né, da Igreja Cristã da Judéia o evangelho que ele já estava pregando. Né? Mas fiz isso em particular. Pessoal, há momentos que necessitamos ter uma reunião particular. Só um momento, tá, meu mozão? Um momentozinho, tá? Só tô aqui falando com minha esposa aqui, né? Só um momentozinho, tá, meu amor? Amor? Só um momento, meu amor. Tá? Obrigado, tá bom? Deixa eu dar uma interrompida aqui, tá? Vamos lá. Então aqui, pessoal. O meu amor, ela é compreensível. Ela chegou aqui. Vamos lá. Vamos tratar aqui do que estamos conversando, tá, pessoal? Então, Gálatas capítulo 2, né? Aí diz assim, né? E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular. Há momentos, pessoal, que se faz necessário ter aquela reunião particular com as pessoas que são de influência eclesiástica, né? Tudo bem, não tem reunião aberta, mas há momentos que tem reunião fechada. Aos que pareciam de maior influência. Quem são esses, pessoal? Tá aqui, Esses são Tiago, irmão de Jesus, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas. Tá? Aí, olha o que acontece aqui, pessoal. E diz assim, de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas, versículo 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Então, é como que o apóstolo Paulo dizendo, lembra que essa carta, ela está sendo destinada, né? Tem como destinatários irmãos gentios que estão se deixando ser seduzidos pela mensagem dos falsos irmãos, dos judaizantes, de que é necessário circuncidar para ser salvo. Né? Então ele deixa, é como que ele dizendo, eu estava na companhia de Tito. Ele grego, sendo grego. Né? As autoridades máximas da Igreja da Judéia. E em nenhum momento tocou no assunto de que Tito deveria circuncidar. Né? Ele não foi obrigado a submeter-se, ele não foi molestado em nenhum momento. E vocês, por que vocês estão com tanta facilidade se deixando pressionar e sucumbindo a este outro evangelho? Olha só. Aí o que acontece aqui, pessoal? No versículo 4. Né? E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses, olha aí, pronome demonstrativo, não nos submetemos por um instante sequer. Então está deixando bem claro aqui. Né? É inegociável.
quando trata da verdade do Evangelho, é inegociável. O apóstolo Paulo é inflexível. Pode chamar ele de fundamentalista, tratando da verdade do Evangelho. Não, ele não, em momento algum, ele abriu mão. Ele abriu mão da verdade do Evangelho. Não, mas guarda aqui só o sábado. Não, segue apenas essa lei dietética. Né? Não, hipótese alguma. Devemos ter paz com todos, mas não ao custo de sacrificar a verdade do Evangelho. Hipótese alguma. Bem? Diz aqui no versículo 5, né? A esses não nos submetemos por um instante sequer. A esses quem? Aos falsos irmãos. Né? Para quê? Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Quer dizer, o apóstolo Paulo, um apologeta, confrontou mesmo. Amém? Glória a Deus que na história do cristianismo, Deus tem levantado pessoas, né, para defender a verdade do Evangelho. Me vem à mente aqui, o Martinho Lutero, né? Ex-padre. Né? Martinho Lutero confrontou, né, o papado, confrontou a liderança máxima da igreja, de Roma, mostrando a verdade, né, do Evangelho. Ele não abriu mão. Temos também outros heróis, eu até chamo de heróis, né, da fé, da defesa do Evangelho. Tertuliano também combateu a heresia ariana, né, em favor da verdade do Evangelho. Então, olha, a esses não nos submetemos por um instante sequer. E nós devemos também ser assim, devemos ser firmes, manter, defendendo a verdade do Evangelho. Nesse sistema politicamente correto, esse sistema que tem invadido a igreja, tomado conta, subido as tribunas da igreja, que não se pode falar sobre inferno, fala só sobre céu, sobre amor. Não. Né? Temos o dever, como embaixador do Salvador, embaixador do Rei, de defender o Evangelho, para a glória do Senhor Salvador Jesus. Amém? Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Quer dizer, em nenhum momento foi dito ao apóstolo Paulo, tem que acrescentar o evangelho aqui, tem que diminuir o evangelho que tu está pregando, tu tá pregando muito, tu tá pregando sobre o inferno, não, prega só sobre o amor. Não, em nenhum momento. Bem, o evangelho de Deus era genuíno, o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, tá? E estava dentro da régua de Deus. E assim devemos também. Né? E aí, versículo 7. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Quer dizer, os métodos podem variar, mas o evangelho, a essência, é o mesmo. O evangelho de Paulo era o mesmo evangelho de Pedro. Né? E assim deve acontecer, tá? Nos nossos dias. Não podemos acrescentar nem diminuir. O evangelho é o evangelho da cruz. O evangelho de arrependimento deve ser pregado. Né? O evangelho da graça. Somos justificados pela graça, não na guarda da lei. Versículo 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Tiago, irmão de Jesus, Cefas, que é Pedro, e João, né, que foi o último apóstolo a deixar a vida terrena, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão. Quer dizer, como que as autoridades, olha que felicidade, né?
alegria. Como que os apóstolos, ó, apertasse a mão do apóstolo Paulo, tamo junto, amém? Olha só como essa porção já está pondo por terra e enfraquecendo a tese de acusação dos falsos irmãos, dos judaizantes, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Bem, isso aqui a gente até hoje não sabe como é que foi feito, tá, pessoal? Será que tá falando demográfico ou tá falando geográfico? Porque você vê Pedro entrando na casa dos gentios, né, como centurião. Então você vê a epístola de 1 Pedro, 2 Pedro, é dirigido também a gentios, né, como a judeus. E o apóstolo Paulo, você sabe, né, como começava a obra de missão dele, né, nas sinagogas entre os judeus, né, e pregava gentios e judeus. Mas o importante é que o evangelho era um beijo, né? Aí, por fim, para finalizar, versículo 10, somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Pessoal, o evangelho verdadeiro, genuíno, ele caminha de mãos dadas com obra social. Não tem como desvencilhar, tá? Até o epístolo de Paulo aos Gálatas mesmo, ele trata sobre isso aqui, ó. Capítulo 5, versículo 6. A última parte diz aqui, ó. A fé que atua pelo amor. A palavra amor aqui é caridade. Bem? O apóstolo Paulo trata também sobre isso aqui, né? Ele trata no capítulo 6 também, né? No capítulo 6 ele fala sobre isso, né? Capítulo 6 ele diz, no capítulo 6, versículo 10, ó. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, né? Muito bem, o evangelho, ele já acontecia, né? De mãos dadas com a obra social, né? Não é a teologia católica fazer boas obras para ser salvo, mas é a teologia cristocêntrica. Mostre-me que você é salvo, estendendo a mão ao necessitado, né? E assim, é a fé viva, viu? É a fé viva, ela jorra boas obras, né? É a prova de que ele é salvo. Tá bom, pessoal? Então aqui nós finalizamos, tá? O capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Tá? Que Deus abençoe a nós e nos dê vitória em nome de Jesus.